Chegamos à semana 6 do Alimento Diário, Amor, um caminho sobremodo excelente. Nesta semana, nós vamos abordar a questão das fases de crescimento de um filho de Deus na casa de Deus. Gálatas 4 fala que nós éramos escravos, mas um dia nos tornamos filhos de Deus. E sendo filho de Deus também, potenciais herdeiros de Deus. E só que esse filho de Deus, enquanto criança, ainda não pode herdar, a herança do pai. Portanto, há necessidade de crescimento. Nós precisamos crescer. E o crescimento espiritual, ele pode ser dividido em 3 fases. Nós temos uma fase em que nós estamos como crianças sendo ajudados pelos tutores e curadores que, graças a Deus, na casa de Deus, na família de Deus, nós temos esses tutores, esses curadores. São pessoas que, como mordomos de uma grande casa, nos tempos antigos, que cuidavam de todas as necessidades dos membros da família. E nós temos irmãos que cuidam de nós, que apacentam, que oram por nós, que zelam pelas nossas necessidades, alimentação espiritual, nos ajudam em todas as situações quando nós acabamos de entrar para essa nova vida. E da mesma forma, hoje nós também precisamos cuidar dessas pessoas novas, dessas pessoas que acabamos de pregar o evangelho, introduzir para essa família, essa vida familiar. Portanto, nessa primeira fase, nós precisamos ajudar, ou ser ajudados, ou ajudar as pessoas a conhecer que nós éramos pecadores, mas graças a Deus que hoje nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. E hoje vivemos uma vida de pães asmos. Assim foi na saída do Egito, o povo de Deus recebeu instruções de Deus para que naquela noite matassem um cordeiro pascal e o seu sangue salvaria o povo de Israel de morrer. E eles comeriam da carne do cordeiro para ter força para andar. E eles, a partir daquela noite, sairiam do Egito, da escravidão de Faraó. E nós também, graças a Deus, um dia, Deus nos tirou do Egito, nos tirou do mundo, passando pelo Mar Vermelho, que tipifica o batismo, para vivermos totalmente para Deus. E o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, visa a Deus perdoar os nossos pecados. Portanto, a partir desse momento da nossa salvação, nós precisamos ter a sensibilidade quando pecamos. É necessário que todos nós daqui para frente tenhamos uma consciência, uma sensibilidade muito aguçada quando cometemos pecados e fazemos coisas erradas. Mas não tenha medo, de você ter errado de novo, pecado de novo, mas desde que você tenha um coração de não pecar mais, mas o importante é você confessar os seus pecados. E assim você vai se manter com uma consciência limpa, uma consciência pura e sensível a Deus. Portanto, nós precisamos sempre confessar nossos pecados e Deus, Ele é justo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a nossa injustiça. Então, esse é a primeira fase da nossa vida e nós vamos ainda ter muita sensibilidade com relação ao pecado e no final nós vamos perceber que nós temos um Pai celestial, Pai que é Criador desse universo. Porque nessa primeira fase nós nos sentimos tão fracos, tão frágeis, achando que nós não sabemos fazer nada, não vamos chegar a lugar nenhum.
a olhar para outras pessoas, outros irmãos que são mais crescidos e nós ficamos um pouco amedrontados, acho que nós nunca vamos ser como eles. Não é verdade. Você descobre mais tarde que você tem a vida do Deus eterno em você. E essa vida é capaz de suprir você, transformar você e fazer de você um filho maduro, né? Então, no final da primeira fase, de repente você vai descobrir que você tem o Espírito do Filho de Deus dentro de você que clama, ah, papai. Isto é, nós começamos a descobrir que nós temos o Espírito dentro de nós. No dia que nós somos salvos, nós recebemos o Espírito pela fé, não pelas obras da lei, como diz Gálatas capítulo 3. Nós recebemos esse grande presente de Deus, que é o Espírito, que é Deus que está em nós, feito sob medida para o homem, personalizado para mim. Tudo que eu preciso, esse Espírito dentro de mim pode me dar força, pode me dar vigor, pode me curar, pode me ajudar. Então, acredite, você tem o Espírito que pode te ajudar. Então, a partir desse momento, você passa para a segunda fase. E na segunda fase da vida, você começa a descobrir que há uma luta dentro de você. A primeira fase da vida, a tônica é mais pecado. Você não quer pecar, você quer viver uma vida santa para Deus. Mas na segunda fase da sua vida, você começa a descobrir que você tem uma natureza, né, uma vida da alma que puxa você para a carne. E a partir desse momento, da segunda fase, você descobre que você é um campo de batalha. Existe, né, alguém puxando você para viver na carne e alguém puxando você para viver no espírito. Então, a partir daí, há essa luta dentro de você. E a sua mente tem o poder de decisão. Isto é, quando a sua mente pende para a carne, vai dar para a morte. E quando a sua mente pende para o espírito, vai dar em vida, né, e paz. Portanto, na segunda fase, essa é a nossa luta constante. Porque a nossa vida da alma, nossa natureza, né, caída, tem uma personalidade influenciada por Satanás. Então, ela tende a nos levar para a carne. Mas graças a Deus que a vida que Deus nos deu através da nossa regeneração, essa vida dentro de nós, o Espírito dentro de nós, quer nos levar para viver no Espírito. E essa é a nossa luta diária, né? Nós começamos, quem sabe, na segunda fase, vivendo 80%, 90% de tempo na carne e vivemos apenas 10% no espírito. Mas, irmãos, com o passar do tempo, nós precisamos crescer. Precisamos exercitar cada vez mais a viver no espírito e viver menos na carne. Tomara que você esteja crescendo, vivendo mais porcentagem no espírito e menos porcentagem na carne. Por isso que em Gálatas capítulo 5, vou ler rapidamente para vocês, no capítulo 5 nos mostra no versículo 16, digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quer dizer, nós precisamos aprender cada vez mais a ser guiados pelo Espírito. Cada vez menos ser guiado pela nossa carne. Porque se vivemos na carne, nós vamos produzir obras da carne. Sabe o que são obras da carne? Está no versículo 19. Obras da carne são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Você vai dizer, não, talvez essas coisas eu não me meto não. Mas daqui para frente, descreve alguns itens, talvez você não seja tão livre assim. Inimizades. Você tem ou não tem inimizades? Porfias. Ciúmes. Tem ciúmes? Iras. Você fica bravo? Discórdias. Dissensões. Facções. Invejas. Estamos sujeitos, sim, a tudo isso. E bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quer dizer, precisamos fugir dessas coisas. Então, cada vez mais devemos viver menos na carne, para produzir menos essas obras da carne e cada vez mais viver no Espírito. E o fruto do Espírito o primeiro é amor, depois é alegria, depois é a paz. Amor, alegria e paz. E longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, essa é a nossa luta na segunda fase da vida, quer dizer, cada vez mais aprender a renunciar o nosso ego, a vontade no nosso ego, renunciar a nossa vida da alma, negar a nossa vida da alma, para que o Espírito prevaleça na nossa vida. Assim, cada vez mais nós vamos produzir fruto do Espírito. Então, esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E nós vamos, dessa forma, vamos cumprir o que está escrito em 2 Pedro capítulo 1, que é o quê? É o máximo, né? É o máximo da salvação de Deus. Deus se fez homem através de Jesus, para que o homem possa ser como Deus é, em vida e natureza. Essa é a máxima do Evangelho de Deus. Quer dizer, Deus, ele um dia se humilhou, se tornou como um de nós, como você e eu. Isso tudo é para quê? Para que você e eu tenhamos parte da sua vida, participantes da sua natureza, para que possamos crescer em sua vida até ser como Deus é em vida e natureza. Portanto, 2 Pedro 1:5 fala: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor ágape de Deus, que é o topo, é onde, né, o ápice, né, do crescimento da vida de Deus. Portanto, Deus hoje nos deu, quando cremos no Senhor Jesus, nos deu uma base, uma plataforma para chegar até como Deus é. Que plataforma é essa? É a plataforma da fé. E a fé nos dá acesso às coisas divinas, às coisas de Deus, às coisas eternas. Sem a fé, nós temos acesso só a essas coisas materiais, físicas e psicológicas desse mundo. Mas Deus nos deu uma coisa preciosa, um instrumento precioso, uma plataforma preciosa, que é a fé. Através da fé, nós temos acesso às coisas de Deus. E através da plataforma da fé, precisamos associar a virtude, né? Que é virtude. Virtude é toda a energia que essa vida nos dá para nós irmos acrescentando os atributos divinos na nossa vida humana. Então, nós precisamos da fé, a base da fé, precisamos da virtude. Com virtude vem o conhecimento. O que é conhecimento? Conhecer mais a Deus, conhecer mais a obra de Deus, como Deus faz as coisas. E conhecendo a Deus e o seu
poder e a sua vida, nós também conhecemos a nossa limitação, a nossa pequenez. E nós então invocamos o nome do Senhor cada vez mais. E com o conhecimento nós associamos o domínio próprio, quer dizer, nós passamos a ver a nossa restrição, a nossa limitação, nós então aprendemos a controlar nós mesmos, a diminuir cada vez mais o nosso ego, entrar em ação, deixar que o Espírito, né, entre em ação. E com o domínio próprio vem a perseverança. A perseverança não é só a gente persistir em crescer, persistir em buscar crescimento de vida, mas também é ter perseverança com outras pessoas, ter paciência para convivência, né, com as pessoas da família de Deus. E tendo a perseverança, nós vamos alcançar piedade. A piedade então já é expressão de Deus, nós já ficamos parecendo-nos com Deus. E com a piedade vem a fraternidade e o amor fraternal. E o amor fraternal é essencial para viver essa vida com a família de Deus, com os membros, né, dos filhos de Deus. E essa fraternidade finalmente vai nos levar para o amor ágape de Deus. O amor ágape de Deus é o máximo, é a única coisa que vai permanecer. Tudo vai acabar, o amor vai ficar. Então, esse amor ágape, ele é um amor capaz de amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Só esse amor é capaz de abranger, né, tudo. Graças a Deus. Bom, então no final eu vou falar um pouco sobre a felicidade. Vocês sabem que os filósofos contemporâneos estão discutindo o que é a felicidade. E a felicidade, para eles, é o homem alcançar aquilo que deseja. E cada um de nós tem sonhos, tem objeto de desejo que nós sonhamos alcançar. E pensando, quando alcançamos esse objeto de desejo, ficamos felizes. Agora, quando nós alcançamos aquilo que nós desejamos, depois de muita luta, muito tempo, quando alcançamos, nós percebemos que aquela felicidade dura pouco. E logo precisamos já de um outro sonho, de outro objeto de desejo para nos tornar felizes. É assim que o homem vai correndo atrás da felicidade e parece que quando alcança, ela já deixa de existir. Parece aquele cachorro quando você amarra uma vara e pendura uma salsicha na frente, está correndo sempre atrás de uma coisa que nunca alcança. Então a felicidade não existe no caminho do homem querer ter mais, alcançar aquilo que deseja, receber aquilo que ele quer. Então os filósofos chegaram a indagar, será que a felicidade não está em fazer outro feliz? Eu acho que a direção está certa, eles têm razão. Então não é você querer ter mais, alcançar mais coisas para você ser feliz. Mas quem sabe não é fazer outro feliz. Mas eu tenho uma explicação melhor pela Bíblia. Em Atos 20, quando Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso em Mileto e disse-lhes o quanto Paulo se deu para cuidar dos efésios. E no final da sua palavra, ele disse assim, vocês devem recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse o seguinte, presta bem atenção, mais bem-aventurado é dar que receber. Isso está no versículo 35 de Atos 20. O homem, ele quer receber cada vez mais. Ele quer ter mais, ele quer ter mais. Por esse caminho de querer ter mais, querer receber, ele nunca encontra a felicidade. Ele está sempre infeliz, está sempre insatisfeito. Assim é a vida humana, quando chega, no momento de entrar no caixão, ele não encontrou a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade não está em receber, em ter mais. A verdadeira felicidade está em dar. Como nós vamos dar? Deus é o único doador universal. Ele é quem criou todas as coisas. Ele
é a origem de todas as coisas. Ele também é o originador de todas as coisas. Ele que fez todas as coisas. Então, Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque Ele nos deu tudo. Ele é o doador. Ele é feliz. Você sabia que Deus é alegre, Deus é feliz? Porque Deus é o doador. Tudo que nós consumimos aqui na terra foi Ele quem deu. O ar que eu respiro para poder falar com vocês, Deus que deu. A luz, a água que eu bebo, a comida que eu como, não é isso? O ambiente que nós temos, a temperatura, clima, né? Tudo que nós recebemos é Deus quem deu. E Deus é o doador, Deus é feliz. Essa é a melhor definição do amor. O amor não é quando imaginamos o amor, imaginamos um casal se amando, se beijando, tal. Na verdade, o amor é doação, é se doar. Então Deus é amor e Deus nos dá de tudo. Tudo que nós precisamos Ele dá. Mas sabe qual é o ápice do amor? O ápice do amor é dar-se a si mesmo. Deus nos deu seu próprio Filho. E Ele, em João 3,16, diz o quê? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, isso é amor, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o verdadeiro amor. E se você ainda duvida que a definição do amor de Deus é dar, então vou usar um versículo que diz claramente a definição. 1 João 3,16. É muito fácil, tudo é capítulo 3, versículo 16. Um é o Evangelho de João, outra é 1 João, né? Então, a 1 João 3,16 diz o seguinte: nisto conhecemos o amor. Aqui está a definição do amor. Que é amor? Nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Que Cristo deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Isso é o ápice do amor. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, você sabia que você, a partir de hoje, você tem a capacidade, como Deus, de também dar? Não é dar somente o seu dinheiro, porque a sua conta bancária ainda é limitada, mas dar essa vida que Deus te deu, essa vida que está dentro de nós, o Espírito está dentro de nós, é ilimitado. A vida é ilimitada. Ela flui. O dia que você creu no Senhor Jesus, como Jesus disse para a mulher samaritana, se beber da água que eu lhe der, será nele, quem beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não para mais, sem limite. E também Jesus disse em João 7, 37 a 39, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então nós temos dentro de nós um Espírito que flui, desse Espírito fluem rios de água viva. Nós podemos nos doar também, nos dar para as pessoas em nossa volta. Portanto, nessa vida familiar de Gálatas 4, nós precisamos cuidar dos outros, para juntos crescermos. Irmãos, a melhor vida, melhor coisa é amor. Isto é, dar também a nossa vida pelos irmãos. A partir de agora, você não está na casa de Deus, na igreja, somente querendo, né, que os outros façam alguma coisa por você. A partir de agora, você também quer se dar. Você quer, né, você está junto com as pessoas, membro da família, você não tem aquela postura, atitude de os irmãos é que me dão tudo, os irmãos que pagam por mim, os irmãos que fazem isso para mim, os irmãos visitam. Não, pelo contrário, agora você também quer dar aquilo que você recebeu, aquilo que você tem do Senhor, você quer dar. Irmão, essa é a verdadeira vida da igreja. E você já teve uma experiência quando você um dia estava muito mal, achando que naquele dia você não poderia ser um canal para Deus. E Deus, justamente naquele dia, faz você encontrar uma pessoa pior que você. E quase que obriga você a pregar o evangelho. E essa pessoa
recebe as suas palavras de conforto, você ajuda essa pessoa a invocar o nome do Senhor, ela tem um encontro com Deus, ela estava num momento difícil da vida dela, ou estava prestes a dar fim à sua vida, ou o fim do seu casamento, qualquer coisa desse tipo. E de repente brilha, né, a vida dela, ela muda de rumo durante toda a sua vida. Nesse momento, quando aquilo que você deu, você estava esperando receber, mas você deu a vida de Deus para essa pessoa, a alegria que você tem é indizível. Não consegue substituir em você ganhar na loteria ou ganhar alguma coisa material. Portanto, a vida da igreja é uma vida vivida pelo amor. E o amor é dar. Lembre-se disso. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém.